frente, vocês já sabem, né? Já venho com um sorriso na orelha de trazer mais um adolescente, mais um jovem, né? Desenvolvendo os talentos para a honra e glória de Deus. E hoje é o jovem Brian. Pode vir à frente, Brian. Que seja você apenas um instrumento nas mãos de Deus. Amém. Fique confiante que Ele vai te usar, tá bom? Amém. Deus te abençoe. Deixa eu apoiar aqui. Bom, boa noite, igreja. É muito bom que vocês vieram essa noite para estudarmos a palavra de Deus. Também obrigado a todos aí que estão vindo agora, que tem visitantes. E antes de começarmos a pregação, eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas eu quero que vocês me respondam no final do culto, ok? O que está impedindo você de cumprir o propósito de Deus na sua vida? O que está impedindo você de cumprir a promessa de Deus na sua vida? Olha, hoje em dia, muitas coisas estão nos atrapalhando na nossa relação com Deus. Essas coisas do mundo, materiais, e sinceramente nós estamos colocando essas coisas como foco, como objetivo, em primeiro lugar. Não é bem assim que isso acontece. Convido a você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 36. Amém? Capítulo 6, versículo 33. Então vamos lá. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e tudo aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Bom, aqui nesse versículo já deixa claro para nós que é para a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E todas as coisas vão ser acrescentadas automaticamente na nossa vida, naturalmente. Então, nós devemos deixar de colocar essas coisas no mundo como foco, objetivo em primeiro lugar, para colocar Deus. O nosso foco, o nosso objetivo tem que ser Jesus Cristo. Esses dias eu estava estudando para o sermão e eu estava pensando, quando um casal decide ter um filho, antes desse filho nascer, o casal já faz um preparamento. Meu filho vai estudar nessa escola, vai ter essa educação, porque os pais têm um futuro para o filho. Os pais querem que o filho seja uma grande pessoa, tenha uma promessa boa para o filho. E eu parei para pensar, a nossa situação com Deus é mais ou menos parecida. Porque antes de você nascer, antes de mim nascer, Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Mas cabe a você querer decidir se vai querer viver isso ou não. Uma vez eu ouvi uma frase e na hora que eu ouvi ela foi uma reflexão para mim mesmo. Essa frase é o seguinte: é muito bom ser uma promessa, mas é muito triste você não cumprir essa promessa. Deus sabe que todos nós temos um potencial, mas Ele fica com receio de nós não botar para frente esse potencial, não desenvolver esse potencial para nós e para a honra e glória de Deus. E geralmente às vezes nós não temos assim noção do nosso potencial. Por isso hoje à noite Deus te chama para você descobrir seu dom, seu potencial. Ele dá para você o caminho certo, inteligência, sabedoria, mas você precisa ter a sua decisão. A decisão é importante para você, para a sua jornada. Eu também estava pensando
quando eu estava estudando, 3 coisas que têm atrapalhado nossa relação com Deus, 3 coisas que nós geralmente temos se afastado de Deus. E essas são inúmeras coisas que têm nos afastado de Deus. Mas eu consegui o top 3. E essas 3 coisas vão levando para outras coisas, vão levando para outras, e assim vai. Essas 3 coisas são sexo, poder e dinheiro. Essas são as 3 coisas que têm mais nos afastado. Essas são as 3 coisas que o inimigo tem tirado nossa atenção, tem tirado nosso foco, que é Jesus Cristo. E eu vou contar 3 histórias verídicas da Bíblia que vocês vão poder acompanhar. 3 homens que nasceram com um potencial incrível, mas que no meio da história se perdeu por sexo, poder e dinheiro. Para começarmos a primeira história, abra sua Bíblia aí em Juízes, capítulo 13, verso 2 até o 5. Capítulo 13, versículo 2 até o 5. Amém? Bom, vamos lá. Antes de eu ler essas histórias, quero que vocês prestem atenção, porque tem 2 coisas em comum. São histórias diferentes, mas tem 2 coisas em comum nelas. Então vamos. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Edã. Sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Bom, aqui estamos falando de que nascimento, de que personagem da Bíblia? Alguém sabe? Sansão, isso mesmo. Sansão, como nós acabamos de ler, a mãe dele era estéril, não era para ter filho. E o nome de Sansão significa pequeno sol. E pequeno sol, sol faz brilhar. Então Sansão nasceu para brilhar, ele nasceu para ser uma grande promessa. Ele ia livrar o povo de Israel contra o poder dos filisteus. E, na minha opinião, Sansão foi um dos homens mais fortes do mundo naquela época e brincando até hoje. Assim, mas será que o homem mais forte do mundo poderia ter alguma fraqueza? 99% de força, mas 1% ele era fraco. Sansão, ele não sabia assim escolher, o problema dele era o sexo. Ele já chegou a descer, na Bíblia diz, depois vocês estudam a história dele, na Bíblia diz que ele já chegou a descer na terra dos filisteus, nem era para ele estar lá, porque ele era inimigo. E com o inimigo a gente não conversa, a gente não troca, vamos almoçar lá em casa, vamos tomar um café da tarde, com o inimigo a gente não faz isso. Ele chegou a descer lá, viu uma moça e falou: é com ela que eu quero me casar. Olha, por isso alguns casamentos e namoros não dão certo, porque a gente tenta se precipitar da decisão de Deus, do tempo de Deus. E Sansão se casou com essa moça. Mas na Bíblia diz mais para frente que ela acabou morrendo e ele foi lá e encontrou Dalila. Sansão, ele não soube fazer decisões quem escolher do seu lado. Dalila, todo mundo sabe que traiu Sansão, acabou contando o segredo dele, também cortando o cabelo, que a força de Sansão vinha do cabelo que Deus dava para ele, e acabou entregando Sansão para os governadores, lá para o povo inimigo. Olha, Sansão deixou que o desejo dominasse ele. Não deixe que o desejo te domine. Hoje muitas pessoas, casados, jovens,
tenha passado por esse problema de sexo, mas não se precipite a tomar uma decisão de namoro, de casamento, pois espera tudo no tempo de Deus que vai dar certo. Você sabe qual foi o fim de Sansão? Alguém arrisca aí? A morte. Isso mesmo, mas vamos abrir nossa Bíblia em Juízes, capítulo 16, versículo 26 até o 30. Amém? Deu certo aí? Então beleza. Diz o seguinte: então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres, olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, me dá força, só mais esta vez. Deixe que eu só uma vez me vingue dos filisteus, por ter furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas no meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra ela e gritou: que morram os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Uau! Aqui fala que Sansão se matou, se suicidou, pessoal. Decisões erradas, escolhas erradas, ele preferiu, decidiu escolher um caminho completamente do que Deus estava planejando para ele. E venho a repetir de novo: não deixe que o desejo te domine, deixe que Deus te domine. Relaxa, porque tudo é no tempo de Deus. Vamos para mais uma história, a outra história. Abra sua Bíblia, hoje vamos usar muita Bíblia, hein? Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 24. Amém? Amém. Bom, então eles correram e trouxeram Saul e os ombros. Desculpa, gente, também é o 23 ou 24. Vamos lá. Então eles correram e trouxeram Saul, e ele era o mais alto de todos, parecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. Bom, aqui estamos falando de Saul, primeiro rei de Israel, escolhido por Deus. Naquela época, o profeta Samuel reuniu toda a tribo de Israel, ali as 12 tribos, e anunciou novo rei. Saul, ele era o mais sábio ali, tinha uma inteligência incrível, uma tática assim para guerras. Quando eu imagino Saul para fazer a tática de guerra, imagino Saul: olha, você vai vir por aqui, você vai virar ali, usar flecha, você vai vir por aqui e a gente vai ganhar. Saul, ele era um homem esperto, mas ele deixou que uma coisa que afeta nós até hoje atrapalhasse ele lá: o famoso eu, o famoso orgulho. Saul, em algumas batalhas que ganhava, falava: olha, tá vendo eu que fiz isso, graças à minha tática, a gente ganhou a batalha. E também ele começou a desobedecer a Deus. Tá vendo como chega? Você conhece alguém que pode estar no seu trabalho, ou na sua escola,
está lá com você, no dia a dia. Quando é promovido no trabalho, quando pega um cargo assim na escola, no outro dia já te começa a olhar assim, ó. Gente, o orgulho tem afetado nós também, a nossa relação com Deus. Não deixe que o orgulho te domine, não deixe que o orgulho te afeta. E qual foi o fim de Saul? Abra sua Bíblia, lá em também 1 Samuel, mas no capítulo 31, versículo 5. Amém? Então Saul pegou a própria espada e se jogou sobre ela. Saul se matou, se suicidou. E antes de Saul fazer isso, Deus tinha retirado ele como rei, porque foi Deus que abençoou para ser rei. Mas também Deus rejeitou ele, falou: não dá mais, você não vai ser mais rei de Israel. Nomeou Davi, que foi o segundo rei de Israel. E Saul chegou a perseguir Davi. E também Saul chegou a procurar adivinhos, que é errado, e por fim ele se matou, se suicidou. Está vendo onde algumas decisões nossas levou eles lá, e também vem levado até hoje em dia, no mundo inteiro. Não estou falando só aqui na cidade, aqui no estado, aqui no Brasil, mas em outros países também. Agora vamos para a última história, que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 18. Amém? Então beleza. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Bom, aqui estamos falando de quem? Alguém sabe? Aqui estamos falando de Judas. Judas, ele foi um dos 11 discípulos de Jesus. Lembramos dele porque ele traiu Jesus por 30 moedas. E eu estava pesquisando, eu sabia que essas 30 moedas, se for converter os valores, hoje em dia, equivalente a 40 a 50 mil reais. A curiosidade de Judas é que ele foi o único discípulo a se oferecer a Jesus. Os outros 11 discípulos foi Jesus que escolheu, mas Judas foi o que se ofereceu a ele. E qual que era o problema de Judas? A gente vai descobrir lá em João capítulo 12, versículo 6. Amém? João capítulo 12, versículo 6. Bom, vamos lá. Judas disse isso, não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Segundo alguns estudiosos, Judas ele era o tesoureiro do grupo ali. E os discípulos não tinham trabalho remunerado, eles não cobravam por milagres nem por sermões. Fica a dica aí para quem cobra.
E Judas, ele roubava dinheiro de Jesus. Roubava o dinheiro de Jesus, para você ver que situação. Olha, o problema de Judas foi o dinheiro. Ele tirava ali, Judas, ele tinha capacidade de ser o maior discípulo que havia ali, mas ele queria ser maior do que Jesus, e assim não dava. Judas teve um problema assim do egoísmo, porque ele, na cabeça dele, ele pensava assim: Jesus pegava dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, e ele, não, se fosse eu fazia isso, não, se fosse eu fazia aquilo, não, se fosse eu no lugar de Jesus eu fazia aquilo outro. Olha, dinheiro tem estragado vidas. Dinheiro pode ter mudado vidas, mas também tem estragado. Dinheiro mal havido, dinheiro que vem de enganação, de roubo, só serve para coisas ruins, como morte, trágicos acidentes e outras coisas. Não serve para a bênção de Deus. O fim de Judas foi, de novo, abre a Bíblia lá em Mateus capítulo 27, verso 5. Bom, e naquela época, Judas roubava dinheiro de Jesus, mas a história vem se repetindo, hein? Seria cômico se não fosse trágico, porque até hoje muitas pessoas aí querem comercializar a palavra de Deus e infelizmente acontece isso. Bom, vamos ler aqui. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Judas se matou também, se suicidou. Ai, gente, está vendo que as decisões deles levaram 3 grandes homens para ser grandes promessas, mas que se perderam no meio da história, por sexo, outro por poder e outro por dinheiro. E Deus queria que esses homens terminassem assim com essa história? Lógico que não. Deus, ele lutou até o fim, mas a última decisão foi deles. Agora eu quero perguntar para vocês: quais são as duas coisas comuns nessa história? Alguém sabe responder? Bom, os 2 pontos em comum é como eu falei: os 3 nasceram para ser grandes promessas. Os 3 nasceram para ter uma história incrível, mas se perderam no meio da história. E o segundo ponto é que foi que os 3 se mataram, os 3 se suicidou. Tá vendo? Esses dias estava com meu pai voltando para casa e passamos em um viaduto. E nesse viaduto tinha um cara prestes a se jogar. Rapidamente já estava parando um carro, parou o carro que estava eu e meu pai, e depois, quando nós descemos, parou outro carro. E meu pai desceu do carro, foi a caminho do homem lá, e já tinha outro moço conversando com ele, e nós chegamos devagar para não assustar ele e fazer ele se jogar para frente. Quando o homem ele estava pendurado assim, ele se jogou para trás, caindo na calçada do viaduto, e rapidamente nós corremos até ele para tentar acalmar ele e também para saber da situação, e perguntamos assim para ele: por que você está fazendo isso? Quantos anos você tem? Aí ele, o seguinte: não, minha vida está sem rumo, eu tenho 23 anos. Um rapaz novo, ainda querendo se matar.
A vida dele estava sem rumo, sem direção. E às vezes, vocês que estão aqui nessa noite, sua vida pode estar assim. Vocês que estão assistindo também, a vida de vocês pode estar sem rumo, sem direção. Mas uma coisa eu venho aqui falar para vocês: relaxem, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem grande plano para a sua vida. Mas é igual eu falei, só basta você querer decidir se vai cumprir ou não a sua missão. E eu falei para aquele rapaz, ele entrou no carro, a gente conseguiu acalmar ele. Ele entrou no carro de um homem lá. Eu cheguei e falei assim: olha, Deus tem um propósito para a sua vida. Jesus te ama. E hoje eu falo essa noite aqui para vocês: Deus tem um propósito para a sua vida. Cada um de vocês tem um dom. Deus tem dom, Deus deu inteligência e sabedoria. Mas será que você vai querer cumprir essa missão na sua terra? Olha, voltando à pergunta que eu fiz, quero que vocês respondam, mas não para mim, mas para vocês mesmos. O seguinte: sejam sinceros com vocês mesmos. O que está impedindo você de cumprir o propósito de Deus na sua vida? O que está impedindo você de ser uma grande promessa? São as coisas desse mundo? Se são essas coisas, você está disposto a largar para cumprir essa missão aqui na terra? Sejam sinceros com vocês mesmos, se sim ou se não. Mas como, Brian, eu quero que cumprir o propósito de Deus na minha vida, como eu faço? Ora para Deus, Deus vai te dar a direção de tudo. A sua vida nunca esteve sem direção, nunca vai estar, porque Deus está no controle de tudo. Eu sei que às vezes pode ter momentos que pensamos que estamos sozinhos, nas dificuldades, mas na verdade não. Tenha fé, irmão, porque Deus está com você toda hora. Nós estamos aqui para servir, não para ser servido. Olha, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Se você está aqui essa noite, é porque você é um escolhido de Deus. Você foi escolhido, você tem uma grande história para viver ainda, mas só precisa da sua decisão, se sim ou se não. Se você vai querer ir para o caminho de Deus ou para o caminho desse mundo escuro, de ilusões, de decepções, de coisas que só vão te dar prazer na hora, que passarão. Olha, Jesus ama cada um de vocês. Não importa a pessoa que você seja, não importa o pecado que você comete ou já cometeu, Deus, Ele sempre te amou. Jesus, Ele sempre te amou. Ele está disposto a te perdoar. Mas você tem que entender que quando você comete o pecado, você se distancia de Deus. O amor de Jesus nunca alterou para cada um de nós. E espero que você que ainda não descobriu o seu propósito, que hoje você possa descobrir nessa noite que você é um escolhido de Deus. Amém? Agora vamos cantar um hino e depois fazer uma oração.
nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Agora vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado. Estamos aqui essa noite, Pai, para sabermos mais de Tua palavra. Aprendemos, ó Pai. Deus, nos ajude a cumprir nossa promessa, a cumprir nosso propósito, ó Deus. Nós sabemos que é difícil, mas firme vamos ficar na Tua promessa, Jesus. Sabemos que logo o Senhor está voltando, que podemos nos preparar e abençoe cada um que veio essa noite. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, cada família, e que o Senhor possa levar todo mundo para casa na sua proteção. Abençoe o restante dessa semana. Obrigado pelo meio da semana